Quando digo que o argumento dos ateus são baseado no que as religiões ensinam e não exatamente os textos bíblicos, algumas pessoas me criticam dizendo que eu sou mais um dos religiosos. Eu vou colocar um trecho de uma live aqui sem corte, tá? Um trecho da live sem corte, para você ver e comprovar que de fato eles dão a mínima para o que o texto diz. Os seus argumentos são baseados unicamente no que os religiosos ensinam. E no texto que vai ser apresentado, você vai ver que a Bíblia não fala em momento nenhum em totalidade, e sim de uma conversa específica entre Jesus e os apóstolos. Quando falta argumento para isso, você vê as várias intercessões aí, interpelações, entrando no meio da conversa, tentando impedir o entendimento completo do texto. Tá? E aí, quando se falta o argumento textual, tentam mudar de assunto. Acompanhe aí na live, sem corte. Ó, em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim... Vou te fazer uma pergunta. Você crê em Jesus? Creio. O que o texto diz depois? Aquele que crê em mim... Faço. Então, beleza. Jesus ressuscitou mortos? Ressuscitou mortos. Jesus ressuscitou mortos? Sim. Curou paralíticos, cegos, surdos, tudo mais? Então, o texto é bem claro, cara. E tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei. Para. E o Pai seja glorificado no Filho. Então, segundo esse versículo, todo aquele que crê em Jesus tem que fazer as obras que Jesus fez e ainda fará maiores. Jesus ressuscitou um morto, tem que ressuscitar dois. Luiz, foi para aquele tempo, cara. Não vale. Jesus curou cegos, tem que curar 10 cegos. Então, segundo a narrativa, tudo quanto pedidos em meu nome, eu o farei. Então, se você pedir agora para Jesus, para curar o Marcos e o nosso amigo que está embaixo aqui, do problema de visão que eles sofrem, você poderia orar para eles serem curados? Porque é tudo quanto pedidos em meu nome. Você quer que eu responda literalmente, conforme está escrito aqui ou não? Agora não é literal, é isso aí, ó. Está escrito aí. Não, você quer que eu responda literal? Responda da forma com que é o texto. Ué, mas está escrito? Exato, obrigado. É isso aí texto. que eu vou responder. Mas antes, deixa eu perguntar para o Marcos. Você acredita no que ele está falando dessa mesma forma que o texto diz isso, Marcos? Como assim? Mas aí no texto não fala crer. O texto não fala crer. Não, mas vamos usar como está escrito. O crer é para você. Isso. Não, mas o crer é para você, não é para o Marcos. Não, eu não estou falando se ele crê em Jesus. Eu estou falando que se o Marcos entende da mesma forma esse texto como você está explicando. Que Sim, Jesus falou que todo aquele que cresce nele escuta. vai ver as obras. Cara, aí você perde um pouco de credibilidade. Sabe por quê? É o seguinte, essa conversa de Jesus aqui em João 14 começa no 13, quando ele está lavando os pés ali dos apóstolos, não é isso? Sim. Quem está na conversa aqui? Então peraí. Ele não está identificando, ele está falando quem? Não, mas só tá nós aqui, por exemplo. Só tá nós aqui. Aí eu vou falar o seguinte, ó. Quem responder isso daqui... Escuta só, eu vou usar o mesmo exemplo. A gente tá aqui, eu falo, então, quem responder que Jesus não existiu, eu viro ateu. Aí pode aparecer essa... Hélio, presta atenção. Jesus não disse assim, vós que creis em mim. Ele disse assim, ó, aquele é quem? É todos. Aquele que crê em mim. Você crê nele? Mesmo numa conversa particular, ele está falando para todos? Então, você vai ter que pegar toda a Bíblia, porque a Bíblia tem destinatário e remetente, não serve nada para você. Não, então pega um texto para mim que Jesus promete poder para alguém em público. Mostra um aí para mim. Vamos ler, responder literalmente. Para tá escrito aí. Tá falando. Então, tá escrito aí. Peraí, então. Mateus, ó, presta atenção. O Hélio. Então, presta atenção. Não, deixa eu terminar. Aqui, ó. Você falou que é em particular, beleza. Então, eu vou usar o mesmo texto que você usou lá em Mateus 24. Jesus, ele chama os discípulos em particular lá. Então, não é para todos. E aí? Sim. Mas você falou que aconteceu para todos. Então aconteceu para todos? Tá vendo aí?
Olha o que aconteceu lá em Mateus. Você que está fazendo confusão. Primeiro, você não tem nenhum texto para me provar que Jesus fez uma promessa dessa em público. Esse tipo de assunto ele só falava em particular. Eu quero um texto. Ô, filho, o que é, o Hélio? O Hélio, interpretação de texto, cara. Hélio, interpretação de texto. Não tem nenhum ele falando em público. Agora, por exemplo, quando você lê Marcos 9, ele diz o seguinte: e falou no meio de toda a multidão, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Aí ele fala em público. Agora, quando ele promete um poder, uma força para alguém, é particular. Por quê? Explica isso aí para mim. É particular em Marcos, quando ele diz aquele que crê... Então você é sensacionista, então. Está dizendo que os milagres que Jesus prometeu... Estou ficando somente no texto. Foi o que o nosso amigo lá pediu. Responde o que o texto diz. Então, responde o que o texto diz. O texto diz, aquele que crê em mim. Você está lendo essa passagem aí? Você crê em Jesus? Conversando com quem? Hélio, aí está dizendo que é aquele que crê. Aquele que crê. Você crê ou não? Ele está falando o seguinte, era uma conversa com Felipe, certo? Não, aqui é os 12. Aqui está os 12. Não, eu estou falando lá de... Não, o começo da conversa começa no versículo 2. No versículo 2, porque Judas desmente... Judas desmente Jesus na cara dura, e aí tá Judas e Felipe conversando. Se você não ler o texto, você não vai perceber que Jesus desmente Jesus na cara dura. Porque Jesus fala assim, eu vou para aquele lugar. Aí Jesus falou assim, não sabemos aonde é o seu lugar. Jesus fala assim, vós sabeis onde é o lugar. Jesus, não sabemos onde é o lugar. O próprio Judas desmente Jesus na cara dura. Nido. Tá falando de Tomé. Isso, Tomé e Felipe. Nido e Fernando, olha aqui, ele falou o seguinte, né? Que é particular. Então, beleza, vamos imaginar isso aí. O que eu faço com Marcos, capítulo 16? Então, pregação. Que ele diz assim, e disse por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Vamos lá, 17. E esses sinais seguirão os que crerem. Opa! Aos que creem. E agora? Ele está mandando ir pregar e ele vai anunciar. E estes sinais seguirão. Vai receber o sinal. E agora? É particular ou é... Porque ele está no meio da multidão. Segundo o texto, está no meio da multidão. E agora? Pois é, eu que tenho dificuldade em entender o contexto, né? Percebe que quando o cara desiste, tá bom, uma visão de pensamento... Que é melhor. Vamos lá. Igual eu sempre falo no meu canal, Marcos. É um contorcionismo para se encaixar dentro da Bíblia, porque aquilo que serve, eu pego. Mas aquilo que não serve, eu não pego. Quando Jesus fala que aquele subjetivo, aquele que crê em mim, aquele que crê em esse mim, de Marcos, então, fará as obras é particular também. Vamos lá. É particular também esse de Marcos. Olha lá. O de Marcos é particular também? Particular. Ou não? Particular também? Então Marcos o ID... 14. O que diz aí, 16, 14? Tá, mas o ID, então... Jesus para os 11. Tudo bem, 16, 14, ó. 16, 14, ó. Continua. Peraí. Então ele falou, a conversa novamente... Vamos lá. Presta atenção ali no Marcos. Presta atenção que ele vai ler. Aí ele fala o seguinte... 15, ó. E disse-lhe, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Agora ele generaliza. Agora ele vai estar lá falando, generalizando para todos que acreditarem, ó. Quem crê, quem crê será salvo. Mas quem não crê será condenado. Isso aqui, por exemplo, vamos pegar essa parte aqui. Quem crê e foi batizado é só para os discípulos ou é para quem os discípulos vai pregar o evangelho? Não, vamos dentro do contexto. A conversa é com os 11. Então ele está dizendo o seguinte. Então vamos lá. Ele está dizendo o seguinte para os 11. Olha, ele está dando uma ordem para os 11. Ide e prega o evangelho para toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Quem crê é quem recebeu o evangelho dos 11. Isso, vamos lá. Quem crê é quem vai receber o evangelho dos 11. Sim. É isso? Você vai ensinar as pessoas e quem acreditar, amigo, resumindo, beleza, vai ser salvo. Quem não crê, esquece. Prega o evangelho. Será condenado, certo? É isso, né? O contexto? E os sinais seguirão. Aí, ó. Sinais. Então, deixa ele continuar, Luiz. Aí, vamos lá, continua. Vamos lá. Pode falar? Sim. Pode. Então
vamos lá. Ele deu a ordem para os 11. Prega o evangelho. Quem acreditar, beleza. Quem não acreditar, continua pregando o evangelho. Obedeça a minha ordem. Quem obedecer a minha ordem, quem crê na ordem, esses sinais vão acompanhar vocês. Vai acompanhar quem? Não é quem crê no evangelho dele. Ele está falando para os outros. Se vocês acreditar na minha mensagem de levar, os sinais que eu vou dizer daqui para frente vai acompanhar vocês. Tá, e aí então, ele fala quais são os sinais aí. Então vamos ele lá. Fala, olha, vocês vão expulsar demônio, falar em nova língua, pegar em serpente. E olha como é que ele termina o texto. Vou resumir, vamos lá, calma aí. Versículo 20. 19 e 20, que é o resumo da conversa. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhe falado, foi recebido no céu e assentou à destra de Deus. E eles, os 11, eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguia. Os sinais aqui no contexto era para confirmar o que os apóstolos faziam ou as pessoas que se convertiam que faziam milagre? Então, peraí. É simples de entender, amigo. A promessa era uma pergunta. Calma aí, Hélio. Parei, Fernando. Você acredita em milagre? Se eu acredito em milagre? Alguém orar e fazer milagre? Não, a Bíblia não fala isso. Não. Opa! Peraí. Tudo bem. Você acredita em alguém? Vamos supor, alguém está doente na sua casa. Você ora e a pessoa é curada. Você não acredita? Não. Ah, então tudo bem. Eu não acredito, porque o texto está dizendo que só quem poderia fazer isso eram os apóstolos. Isso não é aberto para qualquer pessoa sair dizendo aí Hélio, lê para mim a frase que diz nesse versículo aí,